Presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, ficou visivelmente irritado após ser contrariado pela maioria dos ministros no plenário. Barroso queria dar análise do recurso extraordinário de um caso, num shopping center de Florianópolis, que envolve uma mulher trans impedida de usar o banheiro feminino. O ministro Luiz Fux, no entanto, apresentou divergência para que a Corte nem avaliasse o recurso, por ausência de questão constitucional. A maioria dos ministros seguiu Fux. A declaração dizem exatamente o seguinte: pré-questiona, diz o relatório nos embargos de declaração, por fim, os seguintes dispositivos, tal e tal do Código Civil, tal do Código do Consumidor e incisos 5, 10, 32 e 53 do artigo 5º da Constituição Federal e inciso 3 do artigo 1º da Constituição Federal. Criou o questionamento dos embargos de declaração. É isso mesmo que diz a jurisprudência. Se o acordo não tiver enfrentado a questão constitucional, você em embargos de declaração pré-questiona. Não aludiu a isso? Hein? Ele não aludiu a isso, ele questionou nos embargos de declaração para criar um suposto pré-questionamento. O pré-questionamento tem que vir antes. Não criar o pré-questionamento dos embargos. Você está enganado. Não. Veja, a questão é uma questão constitucional, claramente, porque diz respeito à igualdade como reconhecimento. Nós estamos falando de reconhecer ou não reconhecer direito de uma minoria a usar o banheiro da sua escolha. Essa é uma questão constitucional. E, como o tribunal não tratou como uma questão constitucional, ele embargou de declaração para dizer que está violando o meu direito constitucional. Era o máximo que ele podia fazer. Portanto, pré-questionado está, com todas as vênias. Mas, enfim, não adianta... Isso é como dogmas. Não adianta você discutir se a pessoa não tem como superar o dogma. Como voto Senhor presidente, apenas para homenagear Vossa Excelência e a parte do ministro Fachin, valioso, sem dúvida. Ministro, só para deixar registrado, o Supremo já julgou repercussão geral em caso de desistência e em caso de perda de objeto. O Supremo continuou. Então, a questão processual, tradicionalmente aqui, não afasta a discussão da tese reconhecida como de repercussão geral, se o tribunal considerar que ela é relevante do ponto de vista constitucional. E eu considero que essa é uma questão relevante do ponto de vista constitucional, tanto que Vossa Excelência disse, tomara que chegue um outro caso que a gente possa discutir. Claro. Não precisa. Claro. A sentença, presidente, que é a base do estabelecimento da controvérsia, é assentada exclusivamente no Código de Defesa do Consumidor. A matéria é infraconstitucional. Não sei o que o STJ fez, realmente eu não sei. Ministro Flávio Dino. Eu vi que há um agravo. O certo é que, não tendo tema constitucional, o recurso não pode ser conhecido, é o meu voto. Ministro Zanin. Senhor presidente, renovo meus cumprimentos a todos. Ministro Cristiano Zanin está à ponta da bancada à esquerda. Eu vou acompanhar a divergência aberta pelo eminente ministro Luiz Fux, pelo cancelamento da repercussão e pelo não conhecimento do recurso extraordinário. Como voto. Obrigado. Como voto, ministro. A doutora... A senhora tem uma questão de fato, doutora, para esclarecer? Doutora Isabela Pinheiro Medeiros. Ah, meu Deus. Eu não vejo a imagem de Vossa Senhoria, mas nós já ouvimos. Me ouvem, Excelência? Sim, uma questão de fato, doutora. Me ouvem, Excelências? Perfeitamente, doutora Isabela. Perdi-o. Doutora Isabela, um momento. Doutor Paulo, Vossa Senhoria tem uma questão de fato? Eu tenho, Excelência. Boa tarde. Vossas Excelências me ouvem? Perfeitamente, por favor. Muito obrigado, Excelência. A questão de fato é justamente sobre o quadro fático, né, do veneno. O advogado fala por videoconferência. Que trata do caso explicitamente. Posso ler o trecho que fala que... Tem pele clara, cabelos castanhos claros lisos, os óculos de armação leve e retangular, terno cinza, camisa rosada, gravata vermelha estampada e, ao fundo, vários livros e uma persiana. Mas o quadro fático do acórdão expressamente atesta
que a recorrente, sempre tratada no masculino pelo acórdão, foi retirada do banheiro feminino. E me parece, salvo o melhor juízo, que essa foi a repercussão geral reconhecida, como Vossa Excelência, ministro Barroso, pontuou. Obrigado, doutor Paulo. Obrigado. Como voto o ministro Nunes? Excelência. Pois não, doutora Isabela. Mil perdões, ministro, eu não sei o que aconteceu na hora que a gente fala, acabou meu vídeo, meu Acontece. Qual é a questão de fato que Vossa Senhoria tem? A questão de fato, e eu me recordo, apesar de fazer 10 anos quase da minha sustentação oral e alguns cabelos brancos a mais, é justamente que eu ponderava na minha A advogada tem pele clara, cabelos loiros, lisos e longos, usa óculos de armação é que não se está discutindo arredondada fatos. e blusa preta de gola alta e mangas compridas. A retirada da recorrente do banheiro feminino. Então, o acórdão, ele se baseia na questão do abuso da retirada, mas a retirada é sim controversa. E com toda a vênia, com todo respeito, a divergência citada pelo ministro Fux e seguida pelo ministro Dino, eu reitero e clamo, após quase 10 anos, nós temos uma mulher trans que foi retirada do banheiro feminino e essa questão... Obrigado, doutora Isabela. Está clara. Está clara a questão de fato. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Excelência. Como voto o ministro Nunes Marques. Renovo. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, ministro André Mendonça. Agradeço, senhor presidente. Sim, ministro André. Desculpe, Vossa Excelência tinha precedência. É verdade. O ministro André Mendonça participa por videoconferência. Ele sorri. Costumou referir que o ministro Nunes Marques. Senhor presidente, eu acompanho, respeitada a divergência dos entendimentos, a posição que foi levantada pelo ministro Luiz Fux. É como voto. Obrigado. Como voto o ministro Nunes Marques. Renovo os cumprimentos, presidente, e sem embargo da discussão se há ou não pré-questionamento, mas, de fato, o pedido da ação inicial é de condenação de danos morais. Ele é calcado no direito civil e no Código de Defesa do Consumidor. É bem verdade que depois se tenta pré-questionar violação aos incisos 5 e 10 do artigo 5º da Constituição. E dano moral tem previsão constitucional também. Mas, permissa vênia, eu entendo que é via reflexa, não é direto. Em todos os casos em que há uma ação de indenização de dano moral, o argumento constitucional ele é atingido por via indireta. Então, e é tão somente por isso, né, que eu, pedindo a mais respeitosa vênia, Vossa Excelência, acompanho o relator. Obrigado, ministro Nunes Marques. Como voto o ministro Alexandre de Moraes. Cumprimentando também Vossa Excelência. Presidente, aqui me parece que há dois problemas. O primeiro problema é que em nenhum momento houve pedido... O ministro Alexandre de Moraes está à direita na bancada. A que não fosse o dano moral. Nós sabemos que a repercussão geral ela é uma objetivação do caso específico, ou seja, transformar o que foi pedido numa tese e que pode ou não ser concedido numa tese que valha para todos. Aqui não houve... O Supremo retoma julgamento sobre o direito de transexuais serem tratados socialmente de forma condizente com sua identidade de gênero. O recurso extraordinário, não houve o pedido relacionado à questão de ingressar ou não no banheiro. Houve o pedido de danos morais. Na ação, na inicial, na apelação, não se cita nada da Constituição. E, na verdade, mesmo nos embargos, a discussão maior é que não caberia o TJ de Santa Catarina ter decidido, mas sim uma turma recursal, porque era um juizado, se ingressou no juizado especial. Então, essa objetivação fica extremamente difícil, uma vez que o pedido não foi esse. No segundo ponto, e aqui pedindo vênia, o que disse Vossa Excelência, o pré-questionamento não existiu. Existiu, nós aqui temos firmado que é possível, em embargos de declaração, reforçar o pré-questionamento.
quando se questiona na apelação e o tribunal simplesmente ignora nos embargos, isso é possível. Agora, a apelação, em momento algum, diz isso. E depois, nos embargos, sim que se traz. Estão pedindo vênia, Vossa Excelência acompanha a divergência trazida pelo ministro Luiz Fux. Obrigado, ministro Alexandre. Como voto o ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, renovando os cumprimentos, peço vênia a Vossa Excelência ao ministro Edson Fachin, com votos extremamente bem fundamentados, embasados, mas eu peço vênia para acompanhar a divergência a partir do voto do ministro Luiz Fux. É como voto. Obrigado. Como voto a ministra Carmen Lúcia. Presidente, também reiterando os cumprimentos, eu estou pedindo vênia divergência, tenho voto no sentido de acompanhar Vossa Excelência, lembrando que eu até não me pronunciei. A ministra Carmen Lúcia está à direita na bancada. Geral, mas ali parece-me que está sendo proposta exatamente o cancelamento, mas reputou constitucional a questão, vencidos os ministros Marco Aurélio e Theori. Portanto, houve uma manifestação no sentido do reconhecimento de que, neste caso, havia a repercussão geral, o que, de toda sorte, ainda que possa ser cancelado, como aqui foi aventado, significa dizer que isso foi analisado previamente. E apenas para dar notícia, presidente, eu sou relatora da ADPF 1169, que trata deste tema que é constitucional, tanto que há uma ADPF em curso sobre a matéria. Ótimo. Vossa Excelência é relatora? Da ADPF 1169, que acaba de chegar também sobre esse tema. Sobre esse mesmo tema. Vai voltar. Vai voltar. Sim? Muito bem. Como voto o ministro Gilmar Mendes? Presidente, também peço vênia a Vossa Excelência. O ministro Gilmar Mendes está à esquerda. Fux, entendo que a temática é difícil, a toda hora nós temos reencontros com esses temas, a questão do direito infraconstitucional vis-à-vis ao direito constitucional. Também o debate sobre pré-questionamento, nós temos enfrentado relativizações, mas é certo que, de alguma forma, é preciso que o debate constitucional se trave e que se faça esse desenvolvimento e que a impugnação diga respeito ao acordo que tenha sido louvado ou baseado em argumentos constitucionais. Os embargos de declaração servem também para explicitar a eventual omissão diante de uma controvérsia que tenha tido como causa petende a Constituição. De algum modo, aparentemente, isto não ocorreu nem de maneira implícita. Muito bem, acho que essa é a maioria formada. Em matéria de teoria constitucional, eu deixo registrado aqui a minha inquietação, porque o que é importante é se o fato tem natureza constitucional e não a invocação de um específico dispositivo. E a discriminação contra uma pessoa transexual é evidentemente um fato constitucional. Aliás, é um fato inconstitucional. E, portanto, não é a categorização jurídica feita na inicial. Ministro Luiz Roberto Barroso. O funcional da situação que está sendo discutida que faz a diferença. É isso que ensinam os livros. Proclamo o resultado. Eu só queria repisar... Ministro Luiz Fux. A questão da jurisdição constitucional. A eminência da jurisdição constitucional é importante. Eu só queria deixar claro que eu também participo das preocupações de Vossa Excelência em relação às violações aos direitos fundamentais das comunidades vulneráveis. Todos vimos. Eu votei a favor da união afetiva, eu votei a favor do registro civil de pessoas trans sem necessidade de cirurgia, eu votei pelo reconhecimento da união homoafetiva, eu votei, enfim, pelo direito de serem, existir e viver em toda a sua plenitude por essas comunidades. Neste caso concreto, eu tenho essa divergência processual, talvez até pelo peso de ter me dedicado a esse estudo e também com a saudosa memória de ter debatido isso com o ministro Teori Zavascki, que não reconheceu a repercussão geral na oportunidade. Bem, o tema voltará, pelo que antecipou a ministra Carmen Lúcia, numa DPF, portanto, nós teremos oportunidade de discutir o mérito uma vez mais.
Portanto, se eu bem entendi, ministro Fux, Vossa Excelência está propondo negar seguimento ao recurso, cancelando o reconhecimento da repercussão geral. Eu cancelei o reconhecimento da repercussão geral, porque se trata de análise de questão fática e pelo argumento que eu agora estou coadjuvando do ministro Flávio Dino, que suscitou a ausência de pré-questionamento também. Então, está se negando seguimento ao recurso extraordinário. Com 3 fundamentos. Está dizendo que é incabível. Então está negando seguimento. Negando seguimento. Está negando... Que é a grande diferença de provimento para seguimento. Está negando seguimento ao recurso extraordinário, cancelando o reconhecimento da repercussão geral. Exato. É isso. Fica proclamado o resultado. Declaro... Pois não, ministra Cássio. Assim, vencidos os ministros presidente Luiz Edson Fachin e Carmen Lúcia.